Seja bem-vindo a mais um Alô Engenharia. Hoje aqui eu tô um dia muito importante para a gente tem a honra de receber o deputado Marcelo Santos, um gestor diferenciado e que vai falar muito de engenharia. Você deve estar me perguntando, Felipe, o que o Alô Engenharia tem a ver com política e deputado? Pessoal, sem política pública, sem investimento público, não tem engenharia. E Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito a sua presença e já te mando a pergunta logo de cara, porque foi o questionamento que eu recebi. O que tem a ver o deputado com obra em si, o deputado estadual? Bom, primeiro dizer que é muito legal poder estar aqui nesse Alô Engenharia, mandar um alô para todos os engenheiros do Espírito Santo, dizer que eu sinto muito orgulho da engenharia capixaba, destacando aí os órgãos públicos que têm engenheiros funcionando nos seus projetos, mas dando aqui um destaque especial ao nosso Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, que tem os engenheiros qualificados que são exemplo para o Brasil. As obras do Espírito Santo tocadas pelo DR são obras de primeira linha. O Então, DR nem parece órgão público, né? Eles falam, é é tão verdade. É muito organizado. organizado. Meu respeito a todos os engenheiros e engenheiras, mulheres e homens, mas quero destacar aqui o DR, que é quem tem aí o papel de tocar um bocado de obra de engenharia nesse estado e fez esse estado crescer e se desenvolver. Mas o que você me pergunta é muito interessante, porque para o leigo, o engenheiro, a engenharia é só para engenheiro. E, na verdade, de fato, para a execução de um projeto, o engenheiro tem o papel principal. Mas para tocar o projeto, no caso, por exemplo, de uma obra pública, não é o engenheiro que faz chegar o recurso orçamentário. Aí é o governo do estado que elabora a peça orçamentária e é a Assembleia. E só compete a ela destrinchar o orçamento, mudar a peça orçamentária, emendar, corrigir e colocar alguma ação específica, como, por exemplo, vou destacar aqui a minha cidade, como morador de Cariacica, a Orla de Porto Santana. Pô, aquilo ali foi uma obra que mudou a história de Cariacica, né? Mudou principalmente numa região que carecia de muito investimento público, uma região que tem um aglomerado urbano enorme, uma população gigantesca e que não tinha uma obra que pudesse elevar a autoestima do cidadão de lá e de toda a nossa cidade. Mas você, como deputado, porque muitas vezes uma obra pública tem muitos pais. Sim. Tem muitos pais. Mas as pessoas não entendem que tem muitos pais porque passa por muitas mãos mesmo, né? Mas naquele caso específico, tem três obras importantes e marcantes na história de Cariacica. A primeira foi a duplicação da BR-262. Foi meu pai, Aloísio Santos, que não era engenheiro, era advogado, Uhum. e que conseguiu, junto com o governo federal, a duplicação da tão sonhada BR, antiga BR-262. Ainda era um trecho da malha rodoviária federal. Essa foi uma obra marcante. Depois dessa obra municipal em Cariacica, só com a chegada de Euclério Sampaio, com a minha parceria, parceria do governo do estado, eu estou falando do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, que nós conseguimos colocar obras importantes e estruturantes para a cidade. Vou destacar aqui duas obras importantes. A Beira-Mar de Porto Santana ficou uma orla linda, aquilo custou mais de 30 milhões de reais e foi dinheiro do Estado que eu consegui junto com o Euclério, na primeira agenda que nós tivemos pós a eleição municipal. E por que eu falo que essa é uma obra que nós construímos, eu e ele? Porque foi um planejamento que eu fiz ainda no mandato anterior. Fizemos uma pequena reforma na Orla de Porto Santana, que ainda era de um bloco que era utilizado ainda no sistema portuário, eram blocos de espessura muito maior, e nós fizemos a revitalização daquela orla. Era muito aquém daquilo que eu sonhava, que a população de Cariacica merecia. Mas fizemos ali um pavimento de asfalto, CBUQ, fizemos baia para ônibus, fizemos uma rampa de descida para barco, que ali é um lugar muito bacana, aprazível, as pessoas gostam de pescar, curtir o pôr do sol. E uma ciclofaixa, para o cara poder caminhar e pedalar. Então, aquilo ali já virou uma orla que tinha sido esquecida pela população porque não tinha lugar para caminhar, era lixão, melhorou. E aí, quando o Euclério entrou na disputa, eu falei, Euclério, você ganhando, nós vamos fazer de verdade uma orla. E agora que a gente tem a capacidade financeira, eu e você e o governador e o vice-governador Ricardo Ferraz, vamos transformar aquilo de fato numa orla para chamar de nossa. Porque do outro lado da Bahia tem a orla de Vitória. Do outro lado tem a de Vila Velha. Lá na frente, mais um pouquinho, tem a orla de Jacaraípe. E nós não temos orla. Vamos ter uma orla. Foi a primeira agenda com o governador.
E foi a primeira liberação que ele fez de 20 Pô, milhões de bacana. reais. E aí nós começamos a tocar e tá lá aquela obra entregue. A segunda foi a municipalização da BR-262, que corta Cariacica, ali da estação Pedro Nolasco Aham. até a Ceasa, 7,8 quilômetros. Eu estava trabalhando pela estadualização, numa legislação que foi alterada pelo então presidente à época da República, Michel Temer, facilitando tirar esse ativo da malha rodoviária federal e colocar na malha do estado ou do município. E com a chegada do Euclério, nós mudamos, ao invés de estadualizar, municipalizar. Eu lembro que o Euclério falou, mas Marcelo, cara, é um custo muito alto fazer a manutenção. Eu falei, cara, o DENIT não faz manutenção. Quem já faz é a prefeitura. E o ativo que está embaixo aqui dessa pista de rolamento é muito estruturado, cara. Muito. Eu acompanhei essa obra sendo feita. E aí foi quando nós municipalizamos. A partir da municipalização, começamos a fazer obras e investimentos importantes na via lateral, porque ela se tornou a principal avenida comercial e residencial de Cariacica, mais comercial. Você vê o pool de empresas que lá chegaram, gerando oportunidade, emprego, renda, arrecadação. E depois nós fizemos o primeiro viaduto, a passagem de nível, na verdade. Fizemos uma passagem de nível e agora vamos fazer um complexo de viadutos ali em Alto Laje. Então, duas obras que marcaram efetivamente a passagem de Euclério pela prefeitura com a minha participação e com o apoio do governo do estado, que aportou o recurso. Eu sou engenheiro? Não. Não. Então, na verdade, eu fiz com que a engenharia pudesse funcionar efetivamente dentro da nossa cidade. E aí, a minha chegada na Assembleia, eu fui o cara que criou a comissão de infraestrutura, porque não existia, e sem ser engenheiro, porque eu não tenho essa formação, mas eu falei, eu não posso ficar aqui dando opinião sem ter conhecimento técnico. Foi o primeiro convênio de uma Assembleia Legislativa com o CREA, Conselho Regional de Engenharia, que você faz parte, e com a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros. Mas não paramos por aí. Fizemos com o IFES e fizemos com a Universidade Federal. Para quê? Para nos subsidiar das informações necessárias. Aí nós começamos a fazer vistoria nas obras públicas, obras importantes. Por exemplo, a segunda ponte, que tem hoje o nome Ponte Governador Camata. Foi eu que coloquei o nome dele. Um cara importante na política do Espírito Santo. Desbravou o Espírito Santo, colocou rodovia para danar. Nada mais justo que colocar o nome dele. A segunda ponte não ia colapsar, mas ela estava com a estrutura um bocado corrompida, né? Você tem ali Marizia, esse troço todo. Mas a ponte, a terceira ponte muito bem cuidada, mas a rodoviária de Vitória com problemas enormes. Nós fizemos vistoria, na segunda ponte tinha que fazer a junta de dilatação, fazer o envelopamento daquele concreto exposto, e aí nós acionamos o Ministério Público, porque a comissão tem essa condição, uma vez que o Estado não faz, e aí o Ministério Público cobrou. Esse ponto da segunda ponte, a gente vai voltar nas obras de Cariacica, mas eu não posso deixar de destacar, porque como eu vinha de Muniz Freire, né, uma vez por mês eu passava... Pertinho, né? Pertinho. A turma de Muniz Freire teve comigo esses dias. Eu venho de pertinho. Eu passava ali na ponte e falei, meu amigo, essa ponte não recebe nenhuma manutenção, E eu lembro muito bem esse momento que vocês assumiram a comissão de infraestrutura, trouxeram a engenharia, como você sempre traz, e a partir desse laudo que a ponte foi passar por uma manutenção, trazendo aí, cara, um papel importantíssimo da Assembleia de você. Como você consegue realmente devolver e cobrar? Isso. Porque só com a cobrança do Ministério Público, de vocês no Ministério Público, que conseguiu acionar, opa, essa obra não pode esperar mais. Porque muitas obras acabam esperando. Sim. Tem outras prioridades. Tem custo, e quem paga essa conta depois é o povo. Porque uma obra que não tem manutenção periódica, depois o custo da manutenção ou de refazer essa obra é muito maior. E não é dinheiro do Marcelo nem do governador. É dinheiro de quem paga tributo, que é a população. E uma dificuldade que a gente tem, né? Sempre fazer obra nova é lindo. Você chega, você inaugura, você botou o nome da placa. A manutenção não tem placa e tem custo. Então, muitas obras a gente acaba vendo. Na hora que você começa a trazer a trajetória, como que mudou Cariacica nesses últimos tempos? Por conta das obras, a gente vamos falar de obras estruturantes mesmo, obras que mudaram a cidade. Você me traz um cenário aí que talvez não é todo município que tem. Você teve um prefeito alinhado com um deputado e alinhado com um governador que entenderam a situação para seguir. Como que é essa parceria no dia a dia? Porque
a gente trazendo assim, esse alinhamento não quer dizer submissão, porque eu já vi várias vezes você cobrando o orçamento, notícias que você destacando ali, opa, faltou essa verba para tal município, faltou essa verba para tal situação. Eu já vi suas cobranças efusivas aos Aham. secretários de governo ali que talvez tava rateando, opa, vocês estão esquecendo disso aqui. E isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu vejo essa parceria e o Sim. resultado disso. O que, que você acha dessa parceria dos municípios tendo um deputado junto, igual é o caso, o exemplo de Cariacica, mas não é só Cariacica, né, Marcelo? Eu vejo você em vários outros municípios que você é alinhado ali, ou com a Câmara, com vários vereadores, ou com os prefeitos, que levam recurso. Mas o caso de Cariacica é emblemático, né? Porque os resultados são muito grandes, né? Isso. Na verdade, nós somos um exemplo pro Brasil. Hoje nós temos um grave problema na estrutura de governo a nível de Brasília. Estou falando do Estado brasileiro, muito ruim, porque você não tem. Você falou muito bem, não existe no Espírito Santo submissão de um poder para com outro ou de um poder para com uma instituição. Nós somos três poderes previstos na Constituição Federal: legislativo, assim escreve a Carta Magna, executivo e judiciário. Eu lidero o legislativo, o governador Renato Casagrande lidera o executivo e Samuel Meira Brasil vai liderar o judiciário até agora na frente. Depois entra a primeira desembargadora eleita para comandar o judiciário, a desembargadora Janete Legal. Vargas Simões. Nós três temos um alinhamento que não significa submissão ou muito menos invasão na competência de cada um. Nós concordamos com muita coisa, mas discordamos também com muita coisa um do outro. Mas existe uma palavra entre a nossa relação, a relação minha com o judiciário, com o executivo, mas também com as instituições que gravitam no nosso entorno. Eu estou falando de Ministério Público, eu estou falando de Defensoria Pública, eu estou falando de Tribunal de Contas. Nós temos uma relação muito respeitosa. O respeito é essa baliza importante. O que não existe lá em Brasília. Você não vê o chefe do executivo discutindo, por exemplo, com o chefe do legislativo, seja da Câmara e do Senado, junto com o chefe do judiciário, lá do Supremo Tribunal Federal, e muito menos com as instituições. Eu estou falando com a Procuradoria-Geral da República, com o Tribunal de Contas da União. Nós aqui sentamos quando existe algo. Nós sentamos periodicamente. Mas quando existe algo, como por exemplo ocorreu o tarifaço colocado como uma barreira muito ruim para o Brasil, com efeitos colaterais enormes no Espírito Santo, nós sentamos para dizer que tínhamos que ficar em alerta com relação à possibilidade de uma queda da receita. Então, isso significa que nós somos independentes, e está previsto isso na Constituição Federal, mas somos harmônicos. Porque se não existir essa harmonia, vai acontecer o que acontece no Brasil. Sabe? Há um desarranjo político. A política, se ela estiver arrumada, não submissa, não concordando com tudo, mas respeitando a opinião mesmo sem concordar, a entrega e o resultado é para a população. É isso que você vê hoje aqui no Espírito Santo. Nem todo político, nem todo prefeito que eu vou na cidade fazer uma entrega ao lado do governador esteve comigo no processo da eleição. E talvez nem com o governador Renato Casagrande. Mas nós vamos fazer a população pagar a conta porque ele não aderiu a um projeto nosso? Claro que não. Essa política é ultrapassada. Então nós temos ações nas 78 cidades capixabas. Bacana. E eu costumo dizer que o governador Renato Casagrande é um grande estadista, porque o estadista não pensa só olhando para o seu umbigo, dentro do limite do seu mandato. Nós somos o único estado da federação que criou o Fundo Soberano. E o que significa o Fundo Soberano? Que ele ultrapassa a parede do limite do mandato do Renato para outras gerações, garantindo para eles, para os nossos filhos e netos, para as futuras gerações, se caso tiver, por exemplo, uma ação tão ruim que matou dezenas de milhares de cidadãos brasileiros e do mundo afora e parentes nossos como o Covid, nós temos a capacidade de lançar mão desse recurso com uma regra para poder aportar e salvar vidas. Não, o Fundo Soberano é algo de destaque em todo o Brasil, né? O tempo inteiro a gente teve o Casagrande, Isso. a gente teve a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, o Casagrande teve a oportunidade de estar com o presidente do Confea lá. Eu não pude estar presente Você ia participar. porque o meu irmão está muito Nossa. doente, tá acamado, e era o dia de eu visitá-lo. Então, assim, Não, família em primeiro lugar. Isso aí é Mas só para finalizar, é importante eu dizer isso. Então, essa é a diferença da política do Espírito Santo para o resto do Brasil. Então, assim, Euclério tá lá,
fazendo um bocado de investimentos. Nós somos sócios dos investimentos lá na cidade de Cariacica, como somos sócios do investimento em Vila Velha, como somos sócios do investimento no município de Serra, Viana e em todas as outras cidades. Das mais importantes no que tange aquilo que ela tem de econômico, por exemplo, você tem uma cidade de Serra, que você tem ali um polo industrial, uma área de dinamismo econômico muito grande. A Serra recebe, mas o município de Irupi e o município de Pedro Canário, estou falando de extremos, no Caparaó e no norte do Espírito Santo, recebem proporcionalmente ao que o município de Serra de Cariacica, de Vila Velha e de Viana recebe. E, às vezes, além desse limite. Tem cidade no município, no interior do Espírito Santo que tem pouco mais de 10 mil habitantes, que já recebeu mais de 200 milhões de reais, porque tinha uma obra importante para ser feita, obra dentro da cidade. E nós fizemos sem medir a régua da população ou de um possível retorno eleitoral. Porque com 200 milhões de reais, você faz obras pra caramba em Cariacica. E olha o volume diferenciado de população com relação a Cariacica. 400 mil habitantes. Nossa, Então, isso é muito bacana, porque você trouxe um ponto e eu acompanhando, a gente sempre faz um estudo, eu acompanho você há muito tempo, mas a gente faz um estudo aprofundado assim, né, Marcelo, para entender aqui quem eu vou conversar, que eu quero entender. E na hora que você levanta isso de não levar para o lado político, eu acho muito bacana. Isso é um destaque, porque é aquilo que você falou, um município pequeno não tem tanto voto, mas ele precisa de uma grande obra que pode ultrapassar muitas vezes a receita dele de muitos anos. Porque na hora que você pega 200 milhões para um município muito pequenininho, é mais do que o orçamento dele de 3, 4 anos, às vezes. muito. Entendeu? A gente acompanha aí. Marcelo, mas não é normal um político que em pleno 2025, ao invés de estar falando de polarização, nós contra eles, porque dá voto e você tem o seu curral eleitoral, a gente sabe disso, não independente da bandeira que a pessoa levanta, a gente sabe que quando a pessoa leva para os extremos, ela vai ter o curral dela. Aí na hora que você começa a falar de obra, de engenharia, de obra estruturante, de relação entre os poderes, de independência entre os poderes, você traz um destaque para mim. Fala assim, pô, você não começou com isso agora. Como que realmente você começou a entender? Opa, eu preciso trazer engenharia para perto de mim, eu preciso trazer os poderes para mim, porque você tem uma trajetória política mais longa e a gente percebe nos últimos aí 8 anos uma ascensão gigantesca do Marcelo aí em relação a temas importantes para o nosso estado e para o Brasil. Mas como que começou isso? Qual que é a sua trajetória? Eu queria entender, conhecer um pouquinho mais. Um dia desse você começou a contar para mim a história de máquinas que você era apaixonado quando era novo. Conta pra gente. Meu sonho era ser engenheiro, mas eu fui para um outro viés. Mas eu acredito ainda que eu ainda vou sentar num banco de uma faculdade para fazer engenharia, porque eu acho muito bacana, acho muito legal. Mais uma vez aqui, parabenizar e o meu respeito e admiração que eu tenho pela engenharia como um todo. Assim, é magnífico você ver um lugar, um descampado ou uma grande rocha e daqui a pouquinho nós estamos passando com uma estrada ou elevando, por exemplo, o Hospital Geral de Cariacica, uma obra complexa. Enfim, é muito bacana, né? Fazer uma obra em área que tem solo mole, aí tem que fazer estaqueamento, sondagem de terreno. Então, assim, o engenheiro, ele traz pra gente uma felicidade muito grande porque ele nos faz aquilo que está previsto na Constituição, o direito de ir e vir. Cara. Então, assim, a engenharia é muito legal. Mas olha só, a sua pergunta é muito interessante, porque eu não falo o que eu não pratico. Tem muita gente que fala e não pratica o que fala. Porque senão não vale a pena. Eu não vim ao mundo a passeio. A primeira coisa é essa, e muito menos na política. Eu tenho minha formação acadêmica, né? Eu sou administrador de formação, recebi agora um certificado muito legal por ter destacado na política e a administração ter uma importância muito grande para que eu possa, por exemplo, administrar a Assembleia Legislativa. É um poder complexo pra caramba, com 30 cabeças diferentes, com servidores de carreira ao longo do tempo e poder fazer uma entrega legal, uma entrega da história dos 190 anos da Assembleia. Mas eu, particularmente, tenho uma visão, como eu disse para você, eu não vi o mundo a passeio, nem muito menos a política, tenho minha formação acadêmica, na saída da iniciativa privada, mesmo tendo um viés político, porque meu pai foi um político tradicional, né? Meu pai foi vice-prefeito em Cariacica, meu pai foi deputado federal 3 vezes, foi prefeito da cidade 2 vezes, e eu sempre o acompanhei.
Até que um dia eu disputei uma eleição de vereador. Foi a minha maior pós-graduação seguida de doutorado. Eu fui vereador no período que Cabo Camata foi prefeito. Um período turbulento no Espírito Santo. Cabo Camata quase ganhou a eleição de governador. Quase. O Espírito Santo se uniu para impedir que ele pudesse ganhar a eleição, porque todos nós sabíamos o malefício que ele podia provocar para o Espírito Santo, como fez em Cariacica. Fez em Cariacica. Aí acabou, ele, num acidente vindo a falecer, entrou uma outra figura 3 vezes pior do que ele, Jesus Vaz, que também deixou problemas estruturantes enormes na nossa cidade, dívidas fundadas, enfim. E aí, essa pós-graduação me fez refletir de como a política pode melhorar a vida das pessoas. Porque quando você vai para a política como um objeto para ter um status, chegou o Marcelo, que é deputado. É muito legal o nome, soa bem, mas eu não fui para isso, sabe? Eu fui meu objetivo de entrar na política com a minha história, né? Eu sou filho adotivo de pai e de mãe, estudei escola pública, eu sei o que é dificuldade na vida. Eu vi as pessoas com dificuldade de ter uma consulta e não conseguir, assim como eu, de querer se alimentar com uma coisa legal que você viu o seu colega e não ter dinheiro para comprar, de ter um tênis e não ter dinheiro para comprar, sabe? Então isso me fez enxergar que a política podia melhorar a vida dessas pessoas para que ela pudesse ter um mínimo de condição, sabe? De não ter que sair de casa para ir para a escola, como eu, e tinha que calçar uma sacola do supermercado no pé para não sujar o sapato, para não sujar a roupa. Queria garantir dignidade para eles. Então eu trabalhei muito para isso. E o meu passo pela Câmara Municipal, eu comecei a ver que lá em Cariacica eu ajudava, mas podia ser deputado estadual. Foi quando eu falei pro meu pai, eu quero ser deputado estadual. Ele falou, você tá doido? Tinha quantos anos? Eu tinha 20... Eu fui vereador com 26 anos. Eu tinha 30 anos, 28 anos de idade. 28 anos de idade. Quero ser deputado estadual. Aí ele falou, você tá doido, Marcelo? Só tem fera, tubarão, gente política de muito tempo. Eu falei, pai, eu só vou saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder se eu disputar a eleição. Tá no seu coração isso? Eu falei, tá. E aí o slogan da minha campanha era nossa gente quer respeito. Botei o pé na estrada e fui o 3º deputado mais votado do Espírito Santo. Na primeira eleição? Na primeira eleição. E eu sou o cara, até hoje, nunca ninguém teve a votação que eu tive dentro de Cariacica. Sou muito orgulhoso disso. Não é nenhuma vaidade, arrogância, prepotência, não. É um respeito que eu tenho à minha cidade e a todos os cidadãos desse estado. Cheguei na Assembleia e quis entender o bom funcionamento da casa para que eu pudesse produzir mais e melhor, para não fazer o eleitor meu e o cidadão do estado sentir vergonha. Pô, eu votei naquele cara. Ou esse cara tá fazendo o que aí? Então, assim, eu sou o único político na Assembleia Legislativa. Eu sou o decano, eu sou o deputado com mais mandatos e eu trato a todos com respeito. E isso foi me enxergando um modelo de política que não é o atual. Política de chão de fábrica. Política que vai lá na ponta e conversa com a pessoa para entender o problema dela. Tem muita gente que só vive na rede social vendendo teses. Aí é muito bonito. É muito bonito eu falar de pobreza e não viver ela. É muito bonito eu falar de estrada de chão num discurso bacana, mas nunca ter passado por isso ou não estar lá ao lado de quem mora numa rua que tem uma vala correndo com esgoto e o filho dela brincando ali, sujeito a ficar doente ou já ficou doente. E a pessoa não tem dinheiro para pagar um médico particular e ficar dependendo de tratamento público de saúde, que às vezes no município ainda é muito carente. Então, a rede social é muito importante, mas ela não é o principal instrumento das pessoas. Então, eu vim para a política para isso. Por isso que quando eu assumi a vice-presidência, eu fui vice-presidente por 3 mandatos. E estou no 2º mandato como presidente da Assembleia. Eu sou o único na história da Assembleia que conseguiu se reeleger por unanimidade, fruto da relação respeitosa que eu tenho com os meus colegas. Independente da posição ideológica dele, independente do debate que ele está promovendo. Eu posso até não concordar, mas eu respeito. Porque ele está ali para representar os iguais, que votaram nele e acreditaram nele. Então, essa política diferenciada, que deveria ser instituída, continuar no Brasil, é que não acontece. O cara fala em bolhas, sabe? Ele fica falando por uma bolha, como você disse. Olha, eu vou falar para minha bolha aqui e vou dizer que bandido bom é bandido morto. Um monte de gente vai lá e bate palma. Que legal. Mas ele não pratica isso, por quê? Lá no Congresso Nacional fazer um discurso bonito é muito legal. Mas a pequena Alice, que foi assassinada lá em Carapebus, vindo da praia com os pais, até hoje a legislação não mudou.
o cara continua tendo progressão de regime, o cara continua tendo visita íntima e o cara continua, veja bem o que eu vou dizer para vocês aqui agora. É o que o cara fala e não pratica. O assassino da Pequena Alice, no município de Serra, que me comoveu pra caramba. Imagine a criancinha dentro do carro, no banco de trás, o pai e a mãe na frente, saindo um dia de domingo na praia. Aí, a menininha falando, papai, quando é que nós vamos voltar aqui pra praia? Aí o pai diz, não, minha filha, essa semana papai trabalha, mamãe também, você vai pra escola. No final de semana, se der, a gente volta na praia. Quando ele olha pra trás, ela com um tiro na cabeça. Aí olha só que inversão. A família do assassino que nós prendemos, a nossa polícia prendeu, porque a polícia do Espírito Santo é polícia com P maiúsculo. Aos homens e mulheres que honram a farda que vestem. E aqueles da Polícia Civil. São integrantes da nossa Força de Segurança que, enquanto presidente da Assembleia, eu não vou permitir que as pessoas criminalizem os nossos integrantes das Forças de Segurança, que ficam tomando tiro adoidado aí para defender cidadão capixaba. Nós prendemos o vagabundo. Quando transitar em julgado, ele, condenado, a família dele vai ter direito a um benefício social do Estado. Eu sou contra? Claro que não. Porque a família dele não é assassina como ele. Mas e a família da vítima? Não tem nada. O único benefício é a certidão de óbito. É uma inversão. Quem deveria receber primeiro o benefício é a família da Pequena Alice que foi assassinada sem ter culpa de nada, uma vida inteira pela frente. E o que os extremistas fazem? Discurso bonito, recorte e manda no grupo de WhatsApp para um bando de bobo bater palma. Eu não bato palma para esse tipo de gente. Então, Marcelo, cara, você falou tanta coisa aí que eu fiquei pensando aqui, matutando, mas no final você levantou um ponto que me tocou por vários fatores aí. Primeiramente, você falou certo, a gente tem que aplaudir os nossos Polícia Civil, Polícia Militar, os guardas. Eu tive uma experiência própria aqui. Há um mês atrás, meu carro foi arrombado no pavilhão de Carapina. Roubaram minha mochila, celular, tudo que você imaginar roubar lá, porque eu deixei em cima do banco. Um mês. Fiz os BOs. No dia, a Polícia Militar foi me atender, veio pra Vitória, a Guarda Municipal me deu um apoio para tentar ver se estava em boca de fumo, tal, rápido, porque podia estar na rua ainda. Então tentaram e começou. Fizemos BO, Polícia Civil da Serra lá, o delegado lá. Em um mês, descobriram tudo, descobriram o cara, fizeram a busca e apreensão. Não acharam minhas coisas, mas acharam de um monte de coisa. Aí vem o problema pior. Na hora que você descobre quem é a pessoa, sabe quantas passagens o cara já tinha? Umas 20 passagens. Várias. Era uma quadrilha que rouba em eventos, que distribui os equipamentos e não fica preso. Aí teve até uma audiência, de uma outra audiência recentemente deles, que ele já tava com esse BO, aí tá foragido. Então, tipo, aí entra num ponto que não nem entrar agora pra ver. Essa parte da legislação de penal, a gente não consegue mudar aqui no estado. Aqui no estado A vocês. competência não é do Estado. Aqui no estado. É no Congresso Nacional. Aqui no estado vocês fazem igual essa medida muito importante aí, que você pode até contar do cerco eletrônico, né? Isso. Desses totens com câmera. É o papel do Estado. Prendeu quantas pessoas, eu acho? Muitas. Eu acho que foi mais. Muito carro roubado, muita gente que tinha prisão em aberto, estava foragido. Ele acabou tendo que comprar um carro, ficou vinculado ao nome dele e a polícia prendeu, a guarda municipal prendeu. Então, assim, aí você vê isso. Esse cidadão arrombou o seu carro, roubou sua mochila com equipamento caro, às vezes, e aí você vai buscar a ficha corrida dele, várias passagens. Aí você vai na rede social e tem um cara lá no Congresso Nacional fazendo um discurso. Bandido bom é bandido morto. Ele efetivamente fez o quê para mudar essa dura realidade que você passou e de quantos iguais a você passaram? E quantos iguais a Pequena Alice passaram? Então, não basta só fazer um discurso. O cara tem que juntar forças. E é no diálogo. Como é que a gente aprova ou rejeita uma matéria na Assembleia Legislativa? Não é diferente do Congresso Nacional. É dialogando, não. Mas ele só prefere fazer o discurso sem fazer o convencimento no plenário. Sabe por quê? Para ele continuar fazendo o vídeo e a gente batendo palma no grupo do WhatsApp. Aquele cara é fera. Aquele cara falou que bandido bom é bandido morto, que se roubar tem que ir preso e tem que matar. O que ele mudou no Congresso Nacional? Nada. Você vai olhar, não tem nenhuma proposição. Não, ou ela meramente iniciou e já se passaram 4, ou ele tá no segundo mandato 8, ou tá no terceiro mandato 12. Nada. Porque no Congresso, igual você tem aqui o diálogo, eu tenho uma PL lá que eu vou, depois a gente vai conversar, que é do Engenheiro pelo Brasil, né? Que é fazer o molde dos mais médicos,
botando o governo federal pagar os engenheiros nas prefeituras. É um projeto sensacional. Na época, quem me abraçou foi o Ranieri, deputado federal lá da Paraíba. Você vê. Aí ele, porque a gente conhecia, ele adorou a ideia, ele mesmo já trouxe a equipe dele parlamentar, deputado federal, e foi. Só que o que acontece? Aí vem tudo que você conversou de diálogo. Ele saiu do mandato. Ele não continuou. Caiu na comissão. Se o deputado que faz a PL, proposição, não tem esse diálogo para passar pelas comissões e concluir, a alteração morre. E é isso que eu percebo. As pessoas muitas vezes vão na tribuna, falam o que tem que falar, correm atrás, mas não anda o processo. Claro, porque o que você faz um projeto andar no plenário? Lá na Câmara, pelo número de deputados, são 513. Mas você conversa com o líder de cada bancada para que aquela pauta vá tramitar numa velocidade diferente das demais. Isso acontece aqui na Assembleia, nas câmaras municipais. Mas lá no Congresso Nacional andam mais velozes algumas pautas, porque se andar talvez na velocidade que a gente queira, nós enquanto cidadãos, não anda para esse parlamentar, porque ele precisa que continue matando gente para ele fazer discurso que bandido bom é bandido morto e a matéria dele não sai. O resultado rápido não é bom para ele. Não é bom. Porque as pessoas... Acabou o discurso. Acabou. O que ele vai... Acabou o discurso. Então, assim, é essa reflexão também que a população tem que fazer. Sabe? É muito bonito fazer um discurso. Eu sei fazer um discurso bonito aqui agora, mas efetivamente vou mudar o que na vida das pessoas? São ações concretas, como a que você citou aqui agora. A hora de Porto Santana, a passagem de nível lá na antiga BR-262, hoje Avenida Mário Gugel. Esse viaduto nós fizemos aqui no município de Serra. O contorno do Mestre Álvaro, que é uma obra paralela entre o governo federal e o governo do estado. Mas não foi dinheiro do governo federal. Foi da bancada. Não foi do governo federal. Teve que ter um o diálogo. Governo federal, independente de quem esteja lá, o atual e o anterior, nunca olharam para o Espírito Santo com os olhos de ver. Sempre acharam o Espírito Santo com aquela idiotice de que pouquíssimos habitantes, poucos eleitores, eu vou gastar dinheiro no governo federal lá para quê? Eu vou gastar em São Paulo, eu vou gastar em Minas Gerais, vou Bahia, vou para o Rio de Janeiro, que está quebrado, que não fez o dever de casa, porque no Brasil significa que andar errado, você tem benefício, andar certo, você recebe ferro, que é o que nós recebemos aqui no Espírito Santo. Então, assim, nós temos que mudar isso, cara. Nós conseguimos hoje não ficar dependente, por exemplo, da receita de royalties de petróleo. O que nós éramos totalmente dependentes. Hoje o Estado não tem a dependência mais disso. Hoje nós temos outras ações aqui que fizeram garantir a ampliação da nossa receita. Eu te falei agora há pouco, chegou na Assembleia, eu vou fazer uma reunião com o Colégio de Líderes e os deputados para fazer uma programação de iniciar a tramitação da peça orçamentária. 32 bilhões de reais no estado de 4 milhões de habitantes. Um estado que não tem população gigantesca, que produz, que não consome, que vai ser o mais ferrado quando os efeitos da reforma tributária começarem a acontecer. Porque o consumo não é Mas aqui. sempre se reinventou. Sabe por quê? Por causa do nosso povo, cara. Por causa da engenharia, por causa do comércio internacional, por causa do serviço de excelência que a gente presta. E por conta da classe política que se organizou, o que não era antes, se organizou, que dialoga, que diverge, mas que converge em prol do povo do Espírito Santo. Porque chega um orçamento aí, isso é importante para engenharia aí. Mas antes, pessoal, tem um recado para você. É importante você estar seguindo as nossas redes sociais, aqui no @aloengenharia, Felipe Machado. E Marcelo Santos, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @Marcelo Deputado. Não é isso? @Marcelo Deputado. Marcelo Santos Deputado. Marcelo Santos Deputado. Vai estar o link aqui embaixo para vocês seguirem. Marcelo Santos Deputado. Marcelo Santos Deputado. Segue aí no Instagram dele, é importantíssimo. Mas, Marcelo, você começou a falar de orçamento e esse é um ponto, eu acho, crucial do papel atual. Porque chega o orçamento do governo. Qual que é o papel do deputado nesse orçamento de 32 bilhões? E o que ele tem autonomia? Porque para a população no geral, ele acha assim, muitas vezes deve chegar o pedido para você. Marcelo, tem que fazer uma creche aqui para mim no meu bairro. O pedido é esse. Como que um cara que chega no município te pedindo uma creche para ela realmente ser efetivada? Qual que é o caminho? Explica pra gente. Isso acontece. E isso é natural. Então, assim, vamos lá. Também boa pergunta para que a população possa entender. Quem executa as obras e executa a política pública é o governo, é o executivo,
É o governador, é o prefeito, é o presidente da República. Compete às casas legislativas, a Câmara Municipal da sua cidade, as assembleias no Brasil, a Assembleia do Estado e o Congresso Nacional, que é os deputados federais e os senadores da República. Compete à Assembleia Legislativa, o governo elabora um orçamento e quando ele elabora num diálogo com os poderes e instituições. Por exemplo, ele arrecadou. Então ele tem um programa dele. Ó, eu tenho que colocar tantos milhões ou bilhões na saúde, na educação, na segurança, no turismo, no social e por aí vai. E aí ele prepara também o orçamento que nós já discutimos antes, do Judiciário, da Assembleia, só que é nosso. Só que na hora que ele manda para a Assembleia, só compete à Assembleia avaliar aquela peça e mudar o que está ali. Para poder mudar. Mudar. Vocês podem mudar? Não, é papel da Assembleia. Porque se o Executivo manda para a Assembleia e se nós não pudermos mandar, de que vale o Poder Legislativo? Eu achava que só era aprovar ou não. Não, a gente pode mudar. Se você não aprova o orçamento, fica 32 bilhões parado aí. Na verdade, o que nós fazemos? Por exemplo, não numa creche, porque às vezes, e pode ser feito, tá? O parlamentar vai lá, pega o dinheiro na área de educação, que estava previsto para uma política e tal, ele tira dali e bota para construir uma creche. Talvez seja importantíssima para a cidade. Mas nós transferimos, através de convênio do Estado com os municípios, recurso para isso. Então, talvez uma emenda do orçamento para construir uma creche numa dita cidade não seja um trabalho que o deputado vai fazer. Ele pode sim, se não tiver um programa no orçamento de construção de creches no Estado, ele colocar isso na Lei de Diretriz Orçamentária, chamada LDO, e depois ele colocar no orçamento. Mas aí é para o Estado todo, porque não é um papel de vereador, é um papel de Estado. Então nós falamos de política pública para mães e filhos, creche. Então não é colocar só uma creche para um lugar. No diálogo com o governo, governador, no dinheiro da educação, vamos fazer uma creche lá em Muniz Freire? Tem uma demanda muito grande. Vamos colocar. Ele bota dinheiro para educação, porque nós colocamos grana para educação, para reformar a escola, para ampliar a escola, para construir uma escola nova e para creche. Eu acho que foi ano passado, foi quase 500 milhões, né? Esse ano, né? Para educação, mais ou menos isso. Já chegamos até 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão, já. Então, assim, mas o que nós podemos fazer? Por exemplo, fazendo ações que o deputado tem uma emenda parlamentar dele, que aí ele vai para o detalhe. Então ele vai lá e coloca lá um secador de café, que é importante na agricultura lá de Muniz Freire, colocar um dinheiro para Muniz Leite, para Muniz Café, colocar um dinheiro para a festa do leite, para a PAI. A PAI, eu sou campeão de colocar recursos lá na sua cidade, Muniz Freire, para aquele atendimento ao menor, que tem muita criança abusada no município de Muniz Freire, que eu fiquei assustado com aquilo ali. Violência. Casa lá. Coloco recursos para lá. Pro hospital, entreguei ambulância, vou entregar uma outra agora. Tô dando exemplo para você. Isso nós podemos colocar no orçamento. Então, isso é um papel. O deputado, ele vem ali nos programas. Ele vai no programa ou uma obra estruturante. Por exemplo, nós estávamos debatendo ontem o que vai acontecer pouco em breve, que é um aeroporto na região de Pedra Azul, Domingos Martins. Algumas pessoas têm, o aeroporto de Pedra... Não, é o aeroporto do Estado. Nós temos um complexo aeroviário, nós temos um aeroporto lá em São Mateus, temos um aeroporto em Linhares, tem um aeroporto agora reformado, está terminando agora de Cachoeiro, e fazendo um aeroporto em Pedra Azul, na região de Pedra Azul, vamos fazer um link muito legal, porque a região de montanha, por exemplo, para poder salvar uma vida, pegar ali um órgão para transplantar, o helicóptero, dependendo do dia, ele não consegue avançar por causa do teto baixo. O avião voa por instrumento. E para aterrissar é mais fácil. Então, tudo isso nós estamos pensando. Além disso, você tem também, por ser uma pista, estão planejando de 1.300 metros, você também vai ter o turismo potencializado, geração de oportunidade, setor hoteleiro e por aí vai. Esse papel aí desses investimentos... Nós vamos colocar esse dinheiro no orçamento. Isso que eu ia te perguntar. É quem que chega e fala assim, olha, vocês fazem a transposição de áreas, por exemplo, tem esse programa aqui já tá escasso. Já deu o que tinha que dar. Vamos dar um exemplo assim, vou falar agora como engenheiro. Campo bom de bola é importante? É importante. Mas tem local pequenininho que já tem verba para 2.
Então chega um momento que você fala, opa, já tá com muito aqui, vamos pegar esse recurso, talvez botar pra quadra de basquete, porque o basquete tá crescendo aqui Isso. no estado. Podemos fazer isso. Isso é o papel da Da Assembleia? Assembleia. Porque lá tem, na CESPORT, por exemplo, tem programas de incentivo ao esporte. Então tem lá um valor que fica fixado. 10 milhões para incentivo ao esporte. Aí é diferente. Aí é para modalidades, né? De remo, atletismo, basquete, handebol, futebol e por aí vai. Mas lá tem um programa, construção de campos bom de bola. O que o deputado quer fazer quando ele quer identificar a sua cidade ou a minha? Programa de campo de bola, 10 milhões. Ele vai lá e coloca assim, campo de bola em Cariacica, campo de bola em Muniz Freire. Então, ele não vai ser um programa só, para fazer aonde o governo quiser. Aonde o governo quiser vai colocar, mas ele tem lá um direcionado especificamente, porque aí quando coloca na peça orçamentária, é obrigado a fazer. Então o momento agora, vamos trazer um pouco para a população, de pedir para os deputados municipais, é mais antes do orçamento, mas, pensando em 2020. Isso, mas lembrando que o orçamento ele é mais macro, né? Então, assim, a miudeza no sentido do tamanho do orçamento do Estado para o orçamento do município. A gente trata na política. Por exemplo, vamos sair de Muniz Freire e sua cidade, vamos sair da minha cidade, Cariacica, vamos lá para Viana. Isso. Então, Viana tem lá um parque linear que está feito, mas vamos supor que ele não tivesse acontecido a obra, fui eu que, inclusive, viabilizei junto com o governador. Tem um parque lá numa área que, inclusive, era uma área muito pobre. Hoje valorizou pra caramba. Não estava estabelecido lá num programa de fazer um parque linear no município de Viana, na região de Vila Betânia, por exemplo. Não estava. Mas estava lá obras de infraestrutura, obras de canalização, obras tal. Aí nós trabalhamos politicamente para que aquele recurso com essa afinidade pudesse chegar lá. Então é um trabalho. Por isso que a política é muito bacana. Não, ô Marcelo, mas eu, caminhando um pouco para a gente encerrar esse bloco de engenharia, uma coisa que eu não posso deixar de falar vocês buscam recurso, vocês dialogam com o governo do estado e faz a obra começar. Mas qual que é o papel de vocês ali como deputado? A gente tem a Comissão de Infraestrutura, de saber que esse recurso vai ser finalizado, a obra vai acabar. É papel de todo deputado previsto no texto da Constituição Federal e estadual de fiscalizar os atos do Executivo. Independente se ele é engenheiro, se ele é médico na área de saúde, se ele é atleta ou professor de educação física na área de... Nada. É papel dele fiscalizar. E nós temos uma atribuição que é o controle externo das ações do Estado. Está previsto na Constituição Federal e estadual. Então, tem os órgãos de controle, nós estamos falando de Ministério Público e Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Mas nós temos uma atribuição até maior do que eles, porque nós somos o fiscal da sociedade efetivamente eleitos e não nomeados. Então, é um papel assim crucial. Então, por isso que tem que ter muita coerência quando você trata disso, para você não passar das 4 linhas, né? Então, você tem lá, o governo contrata uma obra, contratou uma empresa de engenharia. A empresa foi lá na hora da licitação para fazer uma obra, ou ele estava passando por uma situação difícil, deu desconto lá de 40%, você sabe disso. E aí você sabe quanto é que custa o BDI daquilo ali, quanto é que custa uma massa, os insumos. A conta não fecha, mas ele apresentou, infelizmente a legislação acaba facilitando isso para o cara. A obra para. Aí você pega um deputado, ou um vereador, ou um deputado federal, um senador, vai lá no prefeito, vai lá no governador, vai lá no presidente, e mete o cacete nele que a obra parou. A culpa não é do Estado. A culpa não é do legislador, que permitiu e não garantiu com que o Estado pudesse contratar de forma diferenciada. É só mudar a legislação. É a lei de licitações, a lei de contratação. Aí é lá em cima. É lá em Brasília. Lá em Brasília. Então, assim, às vezes você tem uma empresa. O Hospital Geral de Cariacica, a empresa quebrou. Isso gerou um caos pra gente tão grande. Você imagina, você tem um sonho de entregar um hospital dentro da nossa cidade, um hospital que vai ser uma referência no estado, e a empresa quebrou. Trabalhamos rapidamente, sabe? Fizemos um esforço danado. Tá lá a segunda colocada, tocando a obra e vai entregar, cara. Então, assim, isso acontece. É culpa do gestor, do governador, que quem contratou? Não. Eu trabalho com auditoria e muita retomada de obra, né? Olha o Caio das Artes. Que loucura. A maioria das vezes o gestor, ele faz tudo certo, cara. Ele faz ali
a licitação, os órgãos, mas a empresa ela usa subterfúgios às Mas vezes teve para muito projeto mal feito que são inexequíveis. Mas o que que nós fizemos? Olha o diferencial do Espírito Santo. Falar da engenharia, né? Alô, engenharia. As prefeituras menores não têm um corpo técnico de engenheiros, por exemplo, para fazer uma confecção de um projeto e muito menos de acompanhar uma obra. Porque às vezes tem prefeitura que só tem um engenheiro. E o cara está naquela fase de aposentadoria ainda, hein? tá na reta A final. reta final. Então, o que que nós fizemos? Único no Brasil, nós garantimos um recurso de 500, meio milhão de reais para 78 prefeituras, para que eles possam contratar uma empresa e confeccionar uma carteira de projetos. E aí, contratou uma empresa de engenharia para que ela possa elaborar projetos que a cidade entende que são importantes. E qual é o papel nosso, da Assembleia e do governo? Aportar o recurso para que aquela obra de fato saia do E a papel. autonomia do prefeito vai ser de gerir ali o Aí ele vai tocar. Ô Marcelo, eu não posso, você como um bom gestor, né? Você fala muito da parte de administrativa e a gente vê, a gente não pode deixar de destacar que as notícias da última semana, né? O concurso da Assembleia, né? Que tem um monte de vaga para engenheiro, de consultor Tem, legislativo. tem. A gente está Para a acompanhando comissão de para a infraestrutura. comissão de infraestrutura ali, tem da agricultura, do agrônomo, Tem, tem de tem. todas as áreas. Eu queria que você falasse desse concurso aí, porque a gente sabe que fazer um concurso não é da hora para Não. do dia para o outro. Tanto que ele demorou sair do forno, porque nós pegamos um modelo que é praticado na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado da República. Porque lá o modelo é muito interessante. O Tarcísio, nosso governador de São Paulo, ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Diga-se de passagem, um dos melhores consultores que a Câmara já teve. Aí ele foi avançando na carreira Aí dentro ele do foi, Estado. depois virou diretor da NTT, depois ele foi do DENIT, depois ele foi ministro de Transportes, até por conta da formação dele de engenheiro, hoje governador de São Paulo. E qual é a pegada lá do concurso da Câmara dos Deputados e do Senado? Não é só a sua formação acadêmica. Porque você pode ter formação e muita teoria, mas não tem a sua prática. Então, não necessariamente, no caso de engenharia, é uma formação, é uma atuação mais técnica para uma área. Mas vamos colocar aqui para o financeiro. Finanças públicas. Efetivamente, nós colocamos lá que não necessariamente para o cara ser. Ele precisa ser contador. O presidente da coordenação de finanças do orçamento do Senado, ele é arquiteto. E por que que ele é hoje efetivo lá no Senado? Porque ele fez o financeiro do INSS. A experiência dele como coordenador financeiro do INSS fez ele subir a grade dele na hora do concurso, pela experiência dele, ele acabou sendo aprovado. Então, assim, o nosso lá vai ter um peso muito grande a experiência. Legal, cara. Para quê? Porque nós queremos lá o concursado não só para ele estar ali quando buscarmos a ele uma informação, não. No concurso está dizendo lá que ele vai ter que fazer, preparar discurso para o deputado, para ele falar, para defender, por exemplo, um projeto, escrever artigo e dar a ele o subsídio necessário, por exemplo, técnico na área de... Fica tá aberta as inscrições até quando, vocês sabem? Elas 13 de novembro. Então, você aí, profissional da engenharia, agronomia e geociências, que quer se inscrever, aproveita essa janela desse concurso aí da Assembleia. É uma carreira muito bacana que você vai estar envolvido diariamente com a engenharia do nosso estado. E isso aqui, o Marcelo, a gente vai falando e vai entendendo. O nosso estado, ele avançou muito. Eu vou usar um termo aqui por conta própria e por conta de vocês deputados, os prefeitos e a nossa liderança aí com o governador Casagrande e o Ferraz no apoio. Mas chega um momento que não, só a gente não resolve, que a gente depende lá de cima. E os passarinhos estão contando que você quer ajudar a gente lá em cima, no futuro. O que é o papel do deputado federal, da Câmara dos Deputados, para trazer recursos para o nosso estado e realmente mudar a nossa vida aqui para melhorar o que está acontecendo? Porque a gente não adianta a gente ter tanto diálogo, assim, graças a Deus o Casagrande tem diálogo com o poder, com a presidência, né, com o presidente Lula lá, mas a gente sabe que falta, porque eles olham muitas vezes, os deputados, tudo, olham pra gente é um estado pequeno, um estado, muitas vezes a gente ser equilibrado é ruim, né, porque o cara fala, ah, não, eles já estão bem lá, o Rio tá com mais problema.
que a gente conseguiria mais, cara? Muita coisa. Muita coisa. O mandato de um deputado federal e de um senador da República é muito caro para o país para ficar só entregando máquina e fazendo discurso bonito lá na tribuna da Câmara e do Senado. A máquina é muito importante para o homem e para a mulher do campo. Muito importante. O gabinete odontológico é muito importante também para tratar da saúde bucal. Mas o tema que nós precisamos fazer é o que eu acabei de falar aqui agora em um único exemplo. A pequena Alice. É papel do deputado tratar de assunto do Estado brasileiro, de melhorar a vida das pessoas que moram nesse país e no nosso Espírito Santo. Sabe? Pouca gente está dando importância aos efeitos da reforma tributária no Espírito Santo. São Paulo vai passar ileso, porque produz, porque consome. Mas o Espírito Santo, pequenininho, se for pela regra geral, essas empresas, olha o que eu vou dizer para você, Cariacica aumentou o seu orçamento de 850 milhões para mais de 2 bi Nesses últimos... nos últimos anos. E por que aumentou? Porque o vice-governador Ricardo Ferraço, então secretário de Desenvolvimento Econômico, se debruçou sobre o tema dessa pasta, e eu vou dizer que é o cara mais preparado nessa área no Espírito Santo. Ele é muito inteligente. Muito competente, e os resultados estão aí. Tanto que o nosso orçamento é de 32 bilhões de reais. Não é fruto do acaso. E aí mudou a rota das importações de aeronaves. Nós somos o maior importador de aeronave do Brasil, o maior importador de vinho do Brasil e o maior importador de veículos elétricos do Brasil. Por quê? Estado pequenininho, porto pequeno. Porque nós fizemos um trabalho e essa dedicação eu tenho que dar ela ao reconhecimento ao vice-governador Ricardo Ferraço. E para onde esses carros foram, uma vez que eles são importados, eles têm que ir para uma área que é chamada EADS, Estação Aduaneira de Interior, onde ali é reservado um espaço como se fosse internacional. Foram para Cariacica. A gente passa lá aqueles campos lotados de veículos. Eu estou falando de máquinas e equipamentos. Estou falando de montagem de carro, Porsche, Lamborghini, Bulgari, tudo lá. Qual é a reforma tributária? O empresário, ele visa lucro. Ele gera oportunidade, emprego e renda, mas ele visa lucro. Ele vai num galpão daquele, tranca e vai embora para São Paulo, para outro lugar que lhe ofereça uma condição de ganhar mais. Então, nós temos... Esse é o papel do deputado federal. Esse é o papel do senador da República, de debater esses temas que têm efeito colateral a nos reforma estados. Tributária, ao seu ver, vindo de um estado menor igual a gente, foi pouco debatida e pouco... Eu acho que ela acabou sofrendo alguns costuras nessa coxa de retalho. Ela é importante, fundamental, e lá na frente ela vai ser benéfica para o Brasil. Mas tem que medir o efeito colateral. É como você tomar um medicamento que ele te dá dor no estômago. Ela vai dar uma dor no estômago danada no começo. E aí, nós estamos falando de arrecadação. E os programas que nós temos. Então, é isso que eu falo. Às vezes você ir para Brasília, para chegar em Brasília e pegar o recurso que você tem lá no orçamento de 50, 60 milhões de reais, é muito legal. Mas é muito mais do que isso, cara. Nós estamos falando de tratar de segurança pública. Está lá o projeto que o governo federal mandou de segurança pública nacional, o chamado SUS da Segurança Pública. Ah, eu não gostei porque quem mandou... Eu sou direita. Eu sou centro-direita, sempre coloquei minha posição. Eu sou o único cara no Brasil que enfrentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e revogou a decisão dele e colocou na rua Capitão Assunção, que ele prendeu. Mas você viu eu subir na tribuna da Assembleia, vestindo aqui uma bandeira do Brasil e dizendo Deus, Pátria e Família? Não. Eu fui lá no texto da Constituição Federal e da Constituição do meu Estado, enfrentei, fiz um decreto legislativo e sustei a decisão dele, porque a Constituição Federal me dá esse poder. O Congresso Nacional não fez isso. Então eu tenho meu viés ideológico, direita, mas não me impede de votar num projeto que seja bom. E aí as pessoas não votam só porque é de esquerda. Tá lá o projeto que o presidente Lula mandou. Ah, ele é bom por completo? Não. Eu particularmente li, não é. Mas ele é ruim por um todo? Não. Tem muita coisa boa ali. Então vamos E como é que você corrige? Aí é só a Câmara e o Senado. Quando o governo manda um projeto para a Assembleia, ele não pode mudar mais nada lá, a não ser que ele mande uma emenda e a gente aprove. Mas se a gente não quiser, a gente não muda nada. Só vamos mudar o que a gente quer. Por que os senadores e os deputados não convocaram os governadores dos estados brasileiros e os secretários de segurança pública dos estados e falaram assim, ó, tá aqui o projeto do governo.
Eu quero 30 dias para vocês fazerem uma avaliação do que nós temos que mudar e apresentar um programa de segurança pública pro Brasil. Tá lá parado até agora, cara. Tá vendo como é que é caro o mandato de deputado federal e de senador? Porque não tem diálogo. E trazendo um pouco do que você fala, isso a gente fica até meio revoltado, né? Porque você acabou de falar uma frase. Porque se você pega ali, vou ter 60 milhões em emendas, é ótimo. Você vai manter sua base, vai mandar o dinheiro Mas para não é só isso. Então, não é só isso, mas a pessoa não chega preparado, Marcelo. O cara tá lá e não tá preparado. Você vê algum, agora eu vou começar a externar. Você vê uns caras que não tem capacidade técnica Mas nenhuma. ele não foi pra lá nomeado, ele foi votado pela população. É isso que eu tô chamando a atenção do povo. A rede social é muito legal, mas não é tudo. Olha lá o histórico do cara. Será que ele tá preparado pra chegar lá e falar pra quê, por quê e pra onde? O que que eu vou fazer? Será que eu quero só status? Será que eu quero só pra poder dizer pra minha mulher, pro meu filho e pros meus amigos que eu sou deputado federal? Cara, é muito mais do que isso. Tem vidas que dependem da boa política. Tem dezenas de brasileiros ainda que não tomaram esse cafezinho bacana que você me serviu e não sabem o que vão dar pro filho dele na hora do almoço, cara. É política pública. Aí vamos lá, se a gente caminhando aí para um ponto importante. E por que, para quê? E para onde nós vamos aí? Supondo, eu não sei nem se posso falar. Eu posso falar, não sei se você. Não estão falando de política, Vamos estão falando lá. de conjecturando. Conjecturando. Chegando lá. O que dá para ser feito que você fala assim, Felipe? O caminho inicial é esse. Porque não dá para falar que chegou lá, vou ver o que Vou mudar o mundo ou pensar o que eu vou fazer. Exato. Tem que ir já então, com planejamento. Seria, né? tipo assim, você fala assim, Felipe, eu tô achando que esse ponto é o que tá mais doendo hoje nas minhas andanças, né, ouvindo a população. O que você ouve que você fala assim, como deputado estadual, você não consegue fazer e lá em cima você conseguiria? Com certeza. Tem pautas importantíssimas. Habitação, que nós falamos aqui no off. Eu acho que nós temos que fazer um modelo híbrido para depois encontrar o resultado que for melhor para a população que não tem casa. Na Constituição Federal diz que todo mundo tem direito à habitação. Tem a máxima que diz o seguinte: o bem comum e o bem particular. Direito à casa é um bem comum. O Estado tem que prover isso aí. Mas será que é só entregar a casa? E o cidadão vai ter condição de tocar aquela casa ali? Então tem que ser uma forma híbrida, para que lá na frente você possa fazer uma avaliação profunda, sem viés ideológico. É melhor entregar a casa ou é melhor um aluguel social por tantos anos? Aquilo que eu falei, né, no off. O problema de entregar uma casa, principalmente em condomínio para as pessoas, é que pessoas nunca pagaram a taxa de condomínio. E a manutenção? A manutenção do imóvel, IPTU. aí entra o ponto que eu falo sempre da importância de manutenção. Por exemplo, eu vou te falar de forma simples. Um prédio comum 3 anos você tem que dar manutenção na fachada. Você acha que essa pessoa que tá ali, que nunca gastou com manutenção na casa dele, no singelo que ele morava, no imóvel dele, vai gastar com manutenção de fachada? Um debate como esse é fundamental no Congresso Nacional. Qual é o modelo que vai efetivamente melhorar a vida das pessoas que não têm habitação? Será que é entregar uma casa? Ou será que é um aluguel social que vai perdurar por um bom tempo para que ele busque viabilizar a vida e ter o direito depois de conquistar aquilo que ele quer? Talvez ele não queira nem uma casa própria depois. Talvez ele queira mudar de aluguel e investir em outra coisa. Então, assim, depende muito, mas tem que fazer uma avaliação. Só entregar a casa própria talvez não seja o resultado de melhoria da vida da pessoa. Porque se você entrega um aluguel social para ela e ela pode pagar com a metade desse dinheiro um aluguel, a outra parte ela vai investir em outra coisa e melhorar a vida dela. Então, há de ser feita uma análise como essa. E aí você pode instituir um programa de tirar um bocado de gente que não tem onde morar, que fica buscando invasão aí para poder ter uma moradia. Algumas coisas eu não concordo. Eu não sou a favor de invadir propriedade privada. Sou contra. Mas eu acho que o governo tem que fazer um programa política pública para alcançar essas pessoas que não têm residência. O que acontece? A gente tem ali muita gente que é aproveitador. Claro. No meio da invasão tem muita gente aproveitador. Muita gente. Mas você vai perceber, mesmo os aproveitadores, tem um monte de gente ali que realmente está se agarrando na esperança de um discurso. E é a mesma pessoa que muitas vezes aplaude o discurso de WhatsApp de alguém falando as coisas. Não importa o lado, né? Que a culpa é de não sei quem, e essa pessoa não traz solução. Não. E na hora que você começa um debate de habitação, igual você está falando de habitação social, que a gente precisa cuidar, é um problema, e que já mostrou que o modelo atual de só entregar a casa não está funcionando. Não tá funcionando.
A gente tem o caso ali de Ourinhos, que tem invasão de traficante no condomínio. Então, esse modelo atual não funciona a longo prazo. Você não muda a vida da pessoa. Então, na hora que você traz esse debate para a Câmara, é o que a gente espera do deputado. Então, assim, esse é um debate que eu tenho certeza que você nunca ouviu. Nunca. Porque tem que ter coragem para botar esse debate no plenário da Câmara, discutir isso com o governo central. E eu não tenho dificuldade, que é um erro do parlamentar, que é extremista. Se o governo é de esquerda, ele não vai lá no governo discutir. Mas quem elegeu foi o povo. Você tem que respeitar o resultado da urna. Se não concordar com o mandato dele, muda, mas quem tem que mudar é o povo e é convencimento. Então, se tiver um governo de direita, eu vou lá conversar com ele. Se tiver um governo de esquerda, eu vou lá debater com ele, porque eu não posso penalizar o povo. Então eu vou, se o projeto nosso, o planejamento que você me perguntou é esse. Eu não disputo mais eleição de deputado estadual. Já estou na Assembleia, fui vereador, já estou na Assembleia um bom tempo. Quero finalizar essa etapa da minha vida entregando uma Assembleia renovada, uma Assembleia que tem um ambiente que possa receber a todos. Deixando ali um legado, né? Até porque eu sou o único cara que fez uma manutenção em 28 anos, irmão. Em 28 anos. Nunca teve uma manutenção. Não dá voto. Não dá voto, mas eu fiz entendendo que ali é um patrimônio público. Então, indo para Brasília, que é o meu projeto, planejamento que eu fiz político, ser deputado federal, eu tenho algumas pautas. Uma dessas é a habitação. A outra é a segurança pública. Mas não é radicalismo. Eu quero debater sem viés ideológico como é que nós vamos fazer com a questão do estatuto da criança e do adolescente. Não pode um menor esperar um senhor de 90 anos que trabalhou com salário mínimo a vida inteira, foi lá pegar o seu mísero salário mínimo e na hora que ele pegou, saiu do banco, o menor apontou uma arma para ele, pediu o dinheiro dele, que 80% é para pagar remédio, e deu uma tapa no meio da cara dele. E depois de bater na cara dele, entregou o dinheiro, ele mata aquele senhor como se fosse uma mosca. E ele é imune. Imune. Às vezes a penalidade dele é de 1 ano. E quando ele completa 18 anos, ele sai de lá liso, leve e solto. Livre, leve e solto. Como se nada. E aí você pode olhar a ficha corrida dele, ele repetiu isso várias vezes. Ele é contratado pelo tráfico para matar, para roubar, para tudo. Ele é contratado pelo tráfico para assumir, pelo tráfico e pelo PCC, para assumir crimes bárbaros. Então, nós temos que ter responsabilidade para debater um tema como esse, que é muito sensível. Outra coisa, progressão de regime. Crime hediondo. Como é que nós vamos garantir progressão de regime? Daqui um dia esse bandido está solto aqui. E eu não estou dizendo que o cara não tem o direito de se ressocializar. Mas é importante nós colocarmos que aqui no Brasil o crime não pode compensar. O cara mata, daqui uns dias ele cumpre 1/3 da pena, está solto. Aí tem visita íntima. Quer dizer, nós damos mais direito a quem comete crime do que um cidadão de bem, cara. Eu vi uma pesquisa que o custo do preso é 2 É vezes absurdo. o custo de um estudante. É absurdo. Aí você tá na unidade de saúde com a sua filha, você não tem dinheiro para pagar um médico, não tem plano de saúde no bolso, na sua carteira. Aí você tá lá esperando, daqui a pouquinho chega um preso e ele tem preferência no atendimento. Poxa, a preferência é do cidadão comum, cara. Então, assim, esse é um tema que eu vou levar pro debate no Congresso Nacional, mas com racionalidade. Mas na hora que você começa a falar sobre esse tema, né, eu percebo que não é discurso. Eu sinto as dores das pessoas. Você sente as dores, você já vivenciou situações e ao longo da sua vida, as pessoas te procuram para contar histórias que não tem como você não se revoltar por elas. Essa menina, por exemplo, ali, todo dia eu lembro, cara. E não tem como você se revoltar, sabe? E quando eu vi uma história lá na sua cidade, em outras aqui no estado, de um pai. Se é que um animal desse pode ser chamado de pai. Porque ele violentou o filho de 1 ano e 8 meses. Loucura. Como é que vai ser tratado esse cara? Ele tem progressão de regime. Não pode, esse cara é um animal. Sabe? Então, assim, e qual é o tema que é debatido com responsabilidade? Tem que ter responsabilidade, coerência, serenidade para debater um tema como esse. Cara, eu cansei de ir pro hospital para tentar fazer exame complexo, porque minha mãe morreu de câncer no cérebro com 23 anos de idade e minha avó me levava pro Santa Rita, de madrugada, num ônibus chamado Eucalipto. E quando eu dava 7 horas da manhã, uma fila enorme, um bocado de gente esperando com o filho ou tratando de si próprio, porque tinha possibilidade de ter câncer ou tinha câncer, e aparecia uma pessoa e falava bem assim: acabaram-se as fichas.
E por ser um exame especializado, há muito tempo atrás, só daqui a 2 anos, 3 anos para conseguir um exame. Eu passei por isso, cara. Eu quero melhorar a vida das pessoas. O nosso Sistema Único de Saúde, ele é um dos melhores do mundo, cara. É impressionante. O que a gente precisa é melhorar, por exemplo, o atendimento primário, que é lá na cidade. E como é que você faz isso? Discutindo. Também no Congresso Nacional. O Estado faz a parte dele, mas o Congresso Nacional faz o quê? Então, assim, eu sinto as dores dessas pessoas que me ligam perguntando se eu consigo marcar uma consulta, porque lá na ponta não conseguiu, aí o cara vai para a segunda instância da saúde. Então, é importante que a gente trabalhe. Eu tô percebendo, assim, Marcelo, o seu posicionamento nas redes sociais, e aqui na entrevista ficando muito claro isso, que você tá numa vertente também de instruir. Você não quer mais falar, é muito mais fácil para você chegar aqui e fazer discursos enérgicos, falando situação, e que vai viralizar, e que pode virar corte. Mas não, você tem uma preocupação de mostrar para a população, olha, funciona desse jeito, tem que ser feito isso e não está sendo feito. Para pessoas votarem mais conscientes depois. Cara, isso é bacana, porque a população acaba se iludindo no discurso, né? E as pessoas não têm sentimento pelas outras. Quando uma pessoa aperta a minha mão, eu já tive mulheres. Eu não estou falando de mulher casada, que tem marido, que divide despesa do lar com ela, não. Eu estou falando de mãe solteira, que tem 1, 2, 3 filhos, e que apertou minha mão e falou assim: ajuda a gente a construir uma creche aqui. Ela não pediu porque ela tem dinheiro para pagar uma cuidadora. Ela pediu porque ela precisa trabalhar e colocar dignidade dentro de casa, às vezes o alimento melhor para a filha dela, para as filhas dela. E eu também já assisti mãe desesperada, porque tinha que trabalhar e não tinha creche, e tinha 2 filhinhas, uma de 8 e uma de 6, e a de 8 virou dona de casa e foi esquentar a comida e botou fogo na casa e matou as 2. Se o cara não se comover com uma coisa dessa, ele tem que sair da política. Nós temos que tirar essa turma de lá. Então, é isso que eu quero, que eu uso esse instrumento de mandato para melhorar a vida das pessoas. Eu erro? Claro que eu erro, sou ser humano. A gente erra aqui no podcast, a gente erra lá na Assembleia, erra na escola, erra na igreja, erra na família, erra no futebol, erra no boteco. Então, eu posso errar, mas eu tento mais acertar. Sabe por quê? Porque eu ouço mais. É ouvindo mais, é dando direito ao outro de falar, é que a gente tem uma capacidade de acertar mais. Eu tenho uma história, assim, tá muito legal o podcast aqui Não, da tá engenharia. tranquilo. Eu fui convidado por um padre para visitar uma rua que ele queria quando nós instituímos o programa Calçamento Rural. E vai eu para o norte do Espírito Santo. Fui lá, olhei e tal, o padre me chamou, na verdade era a comunidade, o padre me convidou, mas quem me levou foi um líder de uma associação de produtores rurais. E fui eu visitar aquela comunidade. Visitando a comunidade, tal, eu falei, padre, eu vou trabalhar isso aqui, tal. Consegui, e aí coloquei o recurso para fazer o calçamento rural. Vai eu visitar a obra. Eu, o padre, tal, né? O padre acabou tendo que sair, ficou eu, mais a equipe nossa e mais o líder da Associação de Produtores. Calçamento Rural é um programa muito legal do governo, que ele não faz longos trechos, É 400 ou 1 quilômetro. faz 1 quilômetro, é mais para subidas íngremes, acesso à comunidade, sabe? O cara dá dignidade pro Não, cidadão. traz, pega uma comunidadezinha, calça à frente da igreja, uma pracinha, Isso, é fica mó legal, é bacana. isso aí, valoriza o lugar e tal, e gera expectativa de mais obras. E aí eu fui visitar a obra. Comunidade pobre pra caramba, um monte de casinha do lado. E aí me chamou a atenção que tinha 2 criancinhas na frente, eu falei, vou chegar lá. Aí chegou as 2 criancinhas, eu fui lá, tudo bem, apareceu uma senhora, eu falei, tudo bem com a senhora? Ela, tudo bem. Eu falei, só tá gostando daquilo? Nossa. Eu falei, ó, eu sou o Marcelo Santos, eu era vice-presidente da Assembleia. Eu sou vice-presidente da Assembleia Legislativa, aqui o nosso presidente da associação me pediu, mas o padre também. Então, ah, não, seu Marcelo, o senhor tirou a gente da lama e da poeira. As meninas aqui estavam com um problema grave, tem problema grave de alergia, sei lá o que, tal. E eu observava que das 2 meninas, uma tinha uma doença mental muito grave, severa, você via nela lá. E elas com a caneca, aquela canequinha tipo de plástico, comendo com a colher. Aí eu falei assim, o que essas mocinhas bonitas estão comendo, lanchando agora? Ela, não, seu Marcelo, nesse horário aqui no interior, a gente não lancha não, já tá almoçando. Aí eu falei assim, e o que de gostoso elas estão comendo aqui no horário do almoço? Ela olhou para mim e falou, água, farinha e açúcar. Caralho.
Tá claro? Então, assim, o que, que o Congresso Nacional faz para mudar a vida das pessoas? Pra É segurança. isso, esse é discurso bonito. Na vida dessa pessoa não mudou nada. Sabe o que eu fiz? Eu trabalhei para levar a fábrica da Itatiaia, que gerou 1.200 empregos, e hoje essa mulher leva a dignidade para dentro de casa, que ela tá empregada na Itatiaia, cara. Nossa, eu vou te falar, assumir que eu fiquei agora até meio É emocionado isso. aí. Então, assim, se você tiver na política para entrar nela e não tem o objetivo de mudar a vida das pessoas, saia dela. Você vai fazer feio. Então, assim, eu tô na vida pública porque eu gosto. Eu não tenho preguiça, eu acordo cedo. Eu já cheguei na academia hoje 10 para 5 da manhã. Eu já fiz vídeo com o governador para tratar de assuntos de matéria, estão tramitando no plenário, com o vice-governador. Já fiz reunião com outros atores políticos de temas importantes para o Estado. Já fui na Assembleia e estou aqui com você. E tenho trabalho para danar. Meu dia só termina à noite, mas eu gosto. Eu não faço por obrigação. Eu faço porque me dá prazer. O dia que for obrigação, eu vou sair da política. Marcelo, olha, eu tô muito feliz aí. Eu acho que a gente ficaria aqui 2 horas conversando, mas tudo tem uma hora pra acabar. Eu acho que a gente vai ter outros momentos. Eu acho que eu quero conversar de outros assuntos com você, principalmente essas pautas que você tá levantando, que é importante, que vai acontecer lá na frente. Mas eu queria te fazer uma pergunta aí, como recado final aí pros nossos ouvintes. Eu queria que você falasse o que você vê aí pro nosso futuro do nosso estado. E dar um recado Da seu política? da política e um recado seu aí pra eles. Eu acho que pra gente estar encerrando Mas aí assim, para eu importante. entender melhor, o que você pergunta o que de governo, Não, de o que você Senado. vê pro futuro de positivo? O que que você espera que o Cara, nosso estado caminhe? o positivo é que a gente tem um povo trabalhador pra caramba, que acredita, que acorda cedo, sabe? Nós temos aí a agricultura do Espírito Santo que tem base familiar, 75% da nossa agricultura é de base familiar. E eu respeito muito o homem e a mulher do campo. Tanto nós temos um programa na Assembleia chamado Arranjo Produtivo, inédito no Brasil, e o Ministério da Agricultura foi lá procurar a gente para implantar isso no governo federal, né? Um projeto que ganhou prêmio nacional, inclusive, que a gente leva, além de conhecimento, diversificação na agricultura para o homem e para a mulher do campo. Então, assim, o fortalecimento dessa turma, sabe, do setor produtivo, do menor ao maior, sem distinção, porque a gente não pode trabalhar num estado que tem frieza de número. Investir tantos milhões em máquina. Mas isso mudou o que na vida das pessoas? Então, a gente trabalha aqui no Espírito Santo para levar equipamento, mas levar equipamento e informação, conhecimento técnico, para que efetivamente aquilo desça e mude a vida das pessoas. Eu falei que agora de 32 bilhões de reais de orçamento. O que adiantaria eu falar 32 bilhões se isso não descer para a população? Se isso não chegar para uma mãe como essa, que precisava de dignidade, de emprego, porque o marido dela batia nela na Bahia E ela e ela foi. teve que sair de lá para poder vir para o Espírito Santo e tentar arrumar um emprego para bancar a vida daquelas duas meninas e uma delas com um problema severo mental. Cara, Então, assim, esses 32 bilhões que nós estamos colocando, voltar esse ano, tem que chegar nessas pessoas, sabe? De uma creche de mãe que não tem lugar para colocar o filho e que a filhinha de 8 anos é a cozinheira para esquentar lá, às vezes, uma comidinha tão simples, mas ela botou fogo na casa e matou as duas. cara. Então, assim, é, esse é o Espírito Santo que a gente está mudando a história dele, melhorando a vida das pessoas, mas ele tem que mudar com igualdade de oportunidade, sabe? Não pode ser concentração de renda para um grupo pequeno em detrimento de uma maioria que não tem renda. Então, a gente tem feito isso. Por isso que eu destaco sempre a figura do governador Renato Casagrande, que vai ser uma coisa inédita. O último governador que renunciou para o vice assumir foi Camata, Gerson Camata. Depois desse episódio, só vai acontecer isso agora. Renato Casagrande vai renunciar, porque ele pretende, no planejamento político dele, disputar uma candidatura ao Senado, e aí assume Ricardo Ferraço, que vai ser governador e vai naturalmente disputar o governo. Ele é o único possível candidato. Nós estamos falando de possibilidades. Até então, não estamos na eleição, estamos conjecturando. Enquanto alguns pensam em ser candidato, tem que renunciar ao mandato, Ricardo vai assumir o governo e tem o direito da reeleição. E posso dizer para você, Ricardo está hiper, super preparado para enfrentar os desafios que nós temos aqui no Espírito Santo. E eu destaco aqui a reforma tributária, que não dá para amador ficar conversando fiado. É a vida dos capixabas, dos empreendedores capixabas que está em risco.
e a carteira assinada de um bocado de gente. A reforma tributária, ela não é só Instagram, pessoal. Ela realmente vai ter um impacto e vai precisar de alguém capacitado para tocar. Mas, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por Te você estar agradeço, aqui. foi muito legal. E quero que você dê um convite aí pro pessoal para te acompanhar nas redes sociais, seguir aí, porque aí seguir principalmente o seu trabalho, né? Porque uma coisa que eu gosto de você é que não é só rede social, tem resultado para mostrar, É. né? Bom, primeiro te agradecer, né? Aqui, ó, alô Engenharia, um abraço de novo aos engenheiros e engenheiros do nosso estado. Bom, eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Peço a você que me siga na rede social para acompanhar o trabalho que eu faço em todo o Espírito Santo. Eu não fico sentado lá na presidência esperando as pessoas me procurarem. Eu faço o meu atendimento, que é natural, até porque eu tomo conta de um poder, tenho 30 deputados, mas eu estou em 78 municípios. Eu trabalho, eu gosto de trabalhar, não sou preguiçoso. Hoje, por exemplo, eu tenho agenda até a noite e depois eu vou para o interior do Espírito Santo me colocar à disposição das cidades, dos setores, do pequeno agricultor, aquele pequenininho, que precisa talvez de uma estrada, de um caminho desse, como uma pavimentação simples, para ele escoar a produção dele, porque ele não consegue subir. E isso leva dignidade para dentro da casa dele e mantém o filho dele, que talvez seja um engenheiro, agrônomo no futuro Sim. e que vai gerar, vai dar tanta satisfação para o pai. Então, assim, se você puder me seguir, é Marcelo Santos, deputado, na minha rede social, no meu Instagram, mas eu estou lá na Assembleia à disposição do povo do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube e do Spotify. Vem pra gente, vem pra Alô Engenharia.